Bem-vindos, vamos começar o curso de Teoria da Informação e Codificação. Aqui vocês estão vendo o link para o site onde vocês irão encontrar o material, os outros links interessantes, outros vídeos para assistir, referência bibliográfica, códigos, simulações computacionais, etc. Este outro link é para as transparências, o PDF das transparências. Todo o conteúdo das transparências está disponível aí no repositório no GitHub. Bem, a gente fala que a teoria da informação ela surge em 1948 com o trabalho do Claude Shannon. Na verdade, esse trabalho é um trabalho anterior a 48, mas que durante o período da Segunda Guerra Mundial era considerado como segredo de Estado, e por esse motivo ele permaneceu durante mais alguns anos ainda sob sigilo. E só foi publicado para a comunidade a partir de 1948. Antes disso, já existia também outras pesquisas, outros trabalhos em que se buscava também lidar com essa questão da informação, a transmissão de informação, o armazenamento de informação, a representação de dados, etc. Aí nós vamos falar de algumas coisas ao longo do curso, mas esse trabalho do Shannon foi muito importante porque ele estabeleceu a teoria, ele resolveu vários dos problemas, tudo nesse trabalho, gerando então toda essa disciplina de teoria da informação, que é a base para o que a gente tem no nosso mundo digital de hoje em dia. Então nós vamos ver que existem duas preocupações básicas, uma com relação à representação da informação, como que a gente representa a informação, mensagens, dados, qual o limite de representação, e a outra é de transmissão, transmissão através de um canal de comunicação, o armazenamento dos dados. Existe qualquer capacidade que existe nos meios para poder transmitir ou armazenar dados. Bem, e a gente quer fazer uma representação dos dados de forma eficiente, ou seja, usando o mínimo de recursos possíveis, fazer uma representação o mais enxuta possível dos dados, mas também que seja uma representação confiável, que a gente consiga recuperar a mensagem original, e que seja capaz também de corrigir eventuais erros que possam surgir durante o processo de comunicação. E o conceito de informação é um conceito paradoxal. Por um lado, necessita de uma representação física, a gente precisa de alguma forma de representar fisicamente alguma informação, e por outro lado é abstrata, porque a mesma informação ela pode estar representada em meios diferentes, formas diferentes, pode estar representada no papel, no meio magnético, óptico, em ondas eletromagnéticas, etc. Então surge a necessidade de tentar entender e mensurar o que é informação. Aí o Shannon propôs a medida de entropia. Então ele mostrou que uma medida de entropia de uma fonte estocástica, ela na média mostra qual é o número mínimo de bits necessários para representar de forma fidedigna uma informação produzida por essa fonte estocástica. Então, medida de bits, no caso se a gente estiver fazendo a medida em bits, é claro. Então, dependendo do alfabeto que a gente vai utilizar para representar a informação, a gente pode ter uma medida em bits ou em outra unidade diferente. Nós vamos usualmente, que se usa usualmente é a medida em bits. Então, ao longo dos cursos, a gente vai ver a parte inicial, falando sobre a entropia, sobre informação mútua, informações condicionais, etc. Vamos falar a parte de informação no processo estocástico,
Depois vamos falar sobre a parte de codificação. Então vamos ver alguns métodos de codificação. Codificação de símbolos, codificação de fluxo. E também vamos falar sobre a parte de canal de comunicação e código de correção de erro. Então a gente vai estudar a parte de canal para tentar entender, né, qual que é o limite de uma capacidade de canal de comunicação, e códigos de correção de erros, que são importantes para conseguir recuperar, né, corrigir erros que surgem durante o processo de comunicação. E a área que foi criada pelo Shannon, de teoria da informação, ela não se restringe, né, a si mesma, ela também tem aplicações em diversas áreas, como na parte de criptografia, ciência da computação, na física, na parte de mecânica e estatística, em matemática, filosofia da ciência, em linguística, processamento de linguagem natural, reconhecimento de fala, reconhecimento de padrões, aprendizado de máquinas, até mesmo biologia, genética, psicologia, utilizam alguns dos conhecimentos que surgiram, né, com os trabalhos do Shannon. O que a gente vai ver na disciplina, a gente pode dividir, né, por um lado, uma parte mais teórica, matemática, que é a parte de teoria da informação, e por outro lado tem a parte mais prática, algorítmica, onde a gente fala sobre os códigos. Então estão essas duas divisões aqui. E por outro lado, a gente pode também pensar numa divisão onde de um lado a gente fala sobre a parte de compressão, né, de representação dos dados, e a outra parte sobre correção de erros, né, transmissão, um canal de comunicação. Então, por um lado aqui tem a codificação da fonte, que produz a informação, e outra a codificação de canal, que é por onde a informação será transmitida ou armazenada. Bem, então a parte teórica matemática da parte de compressão, nós vamos falar do teorema de codificação de fonte do Shannon, primeiro teorema de Shannon. E na parte de correção de erros, na parte de transmissão e canal de comunicação, a gente vai falar do teorema da codificação de canal. E na parte de códigos, a gente vai ver na parte de representação, vamos ver os códigos, código de Huffman, códigos de codificação aritmética, né, que são códigos de fluxos, Lempel-Zipf. E do outro lado, na parte de correção de erros, a gente vai falar do código de Henry, né, tem a parte de códigos circulares, BCG, Gallagher, etc. E alguns desses aqui que a gente não vai entrar muito em detalhes. Bem, esses códigos, né, às vezes vocês já devem possivelmente terem escutado falar deles, mas são muito comuns, né? Por exemplo, o código de Huffman ele é usado no formato de compressão de imagem o PNG, o JPEG, no MPEG, o WinZip usa em MP3, AAC, então vários formatos de compressão utilizam o código de Huffman. A codificação aritmética, ela surgiu depois, em 78, e por causa também de problemas de restrições, né, de patentes, né, acabou que ela demorou a ser utilizada amplamente em padrões de compressão, né? Então o JPEG, por exemplo, ele permitia, né, previa a possibilidade de usar a codificação aritmética, mas por essa questão da patente acabou que muitas das implementações realizadas de compressores, né, de codificadores e decodificadores JPEG não implementaram, né, a parte da codificação aritmética por causa da questão da patente. E mesmo depois que a patente caiu, né, por já tá sido muito difundido o padrão utilizando apenas o Huffman sem a codificação aritmética, acaba que não é muito comum utilizar. Mas existem também, né, outros padrões que utilizam também a codificação aritmética. Por exemplo, a comunicação no Skype utiliza, né, o Djavu de arquivo textos, né, também utiliza codificação aritmética. O Lempel-Zipf, né, também que é muito comum, que surgiu em 78, né, e ele é assintoticamente ótimo, e ele é utilizado também no PNG, no GIF, no PDF e nos
os pkzip, gzip, etc. Os códigos de Hamming, né, que é um código de verificação de paridades, que muitas vezes vocês já viram isso nas aulas de redes. Né, e ele também é utilizado, por exemplo, em HD, né, quando usam a RAID 2, por exemplo, usa a codificação de Hamming. O código de Reed-Solomon, né, que é utilizado é bom para corrigir erros em rajadas, e é utilizado, por exemplo, em CD, DVD, em código de barra, Blu-ray, etc. Bem, aqui nós temos um exemplo, né, de um código antigo, né, o código Morse, que foi criado pelo Alfred Moore, o Morse e o Weil. E uma das preocupações que eles tiveram ao criar o código é criar, né, uma representação que fosse mais curta, né, com menos traços e pontos, né, para poder representar palavras do inglês, no caso, né. Então eles associaram códigos mais curtos, aos símbolos ou letras mais frequentes. Então a gente pode ver aqui o E e o T, né, são as letras mais frequentes no inglês. Eles são representados de forma bem curta, com apenas, né, um ponto em um e outro um traço. E os símbolos que são menos frequentes, né, como os algarismos, né, o Y, Z, Q, né, então eles são menos frequentes e por isso então são representados com mais pontos e traços, né. Então a gente vê que é uma ideia simples aí, né, que carrega aí o conceito, né, que a gente vai ver na codificação, que é importante a gente utilizar, né, uma representação menor, né, mais enxuta para aquilo que é mais frequente e podendo então colocar uma representação mais longa para aquilo que é menos frequente. O que importa é que o valor esperado final do comprimento do código seja o menor possível. Bem, esse aqui é um outro exemplo que foi criado pela fonoaudióloga Claude Mendil, que ela utilizou para poder fazer a comunicação com o Bobby, né? O Bobby ele foi o editor da revista Ela e ele, não lembro se foi um acidente, alguma coisa, que ele ficou entrevado na câmera e não conseguia se movimentar, nada, né? Então a única coisa que ele conseguia fazer era piscar o olho. E então, para poder se comunicar, ela falava as letras do alfabeto e ele piscava o olho na letra que ele queria. Então, para poder fazer a comunicação ser mais eficiente, o que foi feito, né, foi ordenar as letras na ordem de frequência de ocorrência delas, no caso aí no francês. Então o alfabeto ordenado ficou sendo esse aqui. E aí o código então associado, né, seria algo desse tipo, né? Então seria 1 quando ele pisca o olho, representando então que é a letra desejada. Então se piscar o olho na primeira vez, é só 1, seria o E, né? Primeira letra. Se for a segunda letra, o S, aí primeira vez não pisca, segunda vez pisca. Então a ideia era essa, ela ia recitando ali o alfabeto na ordem de frequência de ocorrência dele na língua, e assim que aparecesse a letra desejada, ele piscava o olho. E aí dessa forma, né, conseguiu fazer uma comunicação mais eficiente com o Bobby. E ele recitou, né, ditou todo o livro, né, O Escafandro da Borboleta, através desse método. E esse livro, para quem tiver interesse também, né, vocês podem ver que tem o filme, né, com esse mesmo nome. Então, quem quiser procurar esse filme é interessante, é um filme legal de assistir. Bem, então o princípio da compressão, né, é muito importante, né, que a gente quer, né, fazer melhor representação, né, a representação mais enxuta, né, mais econômica, utilizando menor quantidade ou o mínimo possível dos recursos disponíveis.
Então a gente quer armazenar mais dados em determinado meio físico, né, quer seja um disco rígido, uma memória, uma fita magnética, transmitir, né, mais informação possível num canal de comunicação. Então transmitir e armazenar dados, né, é o mesmo problema, a questão que quando você faz a transmissão de dados num canal, geralmente está pensando na transmissão de um ponto a outro, né, como um link no satélite. Quando você fala em armazenar dados em um disco rígido, é uma transmissão também, só que é uma transmissão ao longo do tempo, né? Você envia o dado em um determinado instante do tempo e vai recuperar ele em um outro instante futuro. Então é importante a compressão para poder, né, armazenar mais dados, né, utilizando menos recursos, né, e também vai acabar diminuindo também os desgastes no meio, né? Então no caso de um disco rígido, né, diminuiu o número de acessos para leitura e escrita no disco rígido, né, inclusive porque, por exemplo, os HDs SSD, né, que são baseados em memórias NAND, eles possuem um número finito de ciclos de programar e apagar. Então diminuir esse número de acessos é importante também por esse aspecto, né, aumentar a durabilidade dos seus equipamentos. Então o Shannon mostrou que existe um limite para a representação, né, de forma confiável, que é a entropia, ou seja, você consegue representar a informação produzida por uma fonte até o limite da entropia, né, sem perder informação alguma. E aí ele mostra também que se passar desse limite da entropia, você inevitavelmente incorrerá em erro. Então aqui a gente tem um modelo básico, né, de um sistema de comunicação. Então a gente tem aqui a fonte produz alguma informação que vai ser, né, codificada para ser transmitida, né, ou armazenada, a mesma coisa. Então esse codificador, né, ele vai representar aquela informação da fonte de alguma forma. E a questão toda, o Shannon mostrou também que esse problema aqui do codificador, a gente pode dividir esse problema em duas partes. Uma parte que é o codificador da fonte, né? Então, a primeira parte, e a segunda parte aqui seria a codificação para o canal. Então, a gente codifica a informação produzida pela fonte, né? Então nós vamos levar em consideração as características estocásticas da fonte e codifica também pensando nas características do canal, porque o canal está sujeito a ruído. Então, a informação transmitida através do canal vai sofrer interferência indesejada de ruído e a mensagem que será recebida do outro lado vai ser, né, pode sofrer alterações, né, sendo diferente daquela que foi enviada. E aí a tarefa do decodificador, né, é também corrigir esses erros, né? Então, da mesma forma aqui, né, o Shannon mostrou que a gente pode dividir também esse problema, né? Já que a gente dividiu o codificador em uma parte que é a codificação, a codificação de fonte e a codificação de canal, o decodificador também vai ser, né, vai ser o inverso, né? Então vai ser o decodificador de canal e o decodificador para fonte, né? De forma então que a gente espera, né, reproduzir, né, que o receptor receba a mensagem desejada emitida pela fonte. Então a fonte, né, ela pode ser qualquer coisa que produza alguma mensagem, né, algum sinal que carrega informação. Então pode ser uma mensagem de texto, uma mensagem de voz, um vídeo, uma imagem, né, uma sequência de bits qualquer, né, de um programa. Isso tudo a gente pode considerar como sendo, né, uma mensagem produzida pela fonte. E já o canal é o meio através do qual, né, o sinal vai ser transmitido, né, propagado ou armazenado. Então pode ser, né, um link, né, se for uma comunicação de rádio, né, vai ser um link. Se for uma linha telefônica, né, então o par trançado, né, pode ser, né, um disco rígido, se for uma comunicação, né, se for para armazenar dados, né, então pode ser um disco rígido, um CD, uma fita magnética, etc, né. Ou quando a gente trata de
aplica os conceitos de teoria da informação em, por exemplo, em biologia, a gente pode pensar, né, como o canal como sendo o DNA, por exemplo, de seres vivos, né? Então, a informação, né, aquela mensagem genética, né, vai estar armazenada, né, num DNA. Então, o DNA então funciona como canal de comunicação. E no final, o receptor, né, é aquele que vai receber a mensagem transmitida. Então pode ser, né, um outro equipamento, né, um computador, um aparelho de TV, de rádio, etc. Né? Bem, e o ruído é tudo aquilo que é indesejado, né, tudo aquilo que, né, pode interferir com o nosso sinal, né, gerando então gerando a mensagem recebida que pode ser eventualmente diferente daquela transmitida. Então esse ruído pode ter diversas fontes, né? Pode ser um ruído térmico, uma linha cruzada, né? Ou um outro sinal indesejado que está presente também junto. Então o ruído também pode ser também uma forma de representar, né, nossa compreensão imperfeita do universo. Então dessa forma vamos tratar o ruído, né, como algo que é aleatório e que usualmente obedece a certas regras, tais como determinadas distribuições probabilísticas. Então a gente vai querer, né, conhecer qual que é a característica, né, estatística aí desse ruído, né? Então nós vamos representar isso através nós vamos representar isso fazendo um modelo simples para o canal, né, onde a gente vai colocar probabilidades, né, de haver determinados erros ou trocas. Então, quando o Shannon mostrou, né, que a gente pode dividir esse problema do codificador e o decodificador, né, em duas partes, né, então ele mostra que a primeira parte, né, o decodificador, a primeira parte dele é sobre a representação dos dados, né, como que a gente remove redundância dos dados para obter, né, a representação menos redundante, né, mais enxuta possível dos dados. Agora, como a gente tem um canal de comunicação sujeito a ruídos, a gente também, né, vai querer que, né, na codificação de canal, a gente vai desejar inserir determinados tipos de redundância, mas para garantir a integridade dos dados, né, garantir que a gente consiga decodificar eles, recuperando, né, eventuais erros, né? Recuperar a mensagem de forma a retirar, né, o efeito dos possíveis erros que foram inseridos durante o processo de comunicação. Então essa segunda parte aqui, né, é a codificação, né, a codificação de canal, onde a gente vai inserir redundâncias por causa do canal de comunicação. Então, em função, né, de quem que é o canal de comunicação. Bem, uma outra boa introdução aí para o curso é essa série de vídeos que tem no Khan Academy. Então tá o link aí, vale a pena assistir, tem a legenda em português também. E esses são os vídeos bem interessantes, eles, né, são vídeos curtos e dá uma boa introdução sobre o que é a teoria da informação e codificação. Bem, aqui tem mais alguns vídeos interessantes no YouTube, né, também introdutórios, para conhecer um pouco sobre o que é a teoria da informação e qual que é a sua importância, né, no nosso mundo de hoje. Bem, para terminar, vamos colocar aqui, né, já fixar algumas das notações, né, que a gente vai utilizar. E é importante, né, não confundir o nome das coisas. Então, dá o nome correto para cada uma das entidades que a gente vai estar referenciando a elas, né? Então, nós vamos chamar ali de variável aleatória, geralmente, né, então o usual vai ser usar a letra maiúscula e um determinado valor minúsculo, né, a letra minúscula para referenciar o valor, né, que essa variável aleatória pode assumir. Essa letra estilizada, né, não sei como é que chama isso,
né, vai referenciar um alfabeto, né? Então, se a gente tem um determinado alfabeto, a gente pode falar, né, que ele tem determinado tamanho, esse é o tamanho do alfabeto, né? Então a gente coloca, né, entre barras aqui, né, para falar que é o tamanho daquele conjunto, né, do alfabeto. E aqui a gente está expressando quem que é o alfabeto, né? Então símbolos aqui que fazem parte daquele alfabeto. Então são K símbolos, A1 até AK. Então esse P de X é o conjunto de probabilidades associadas aos valores, então onde tem o P1 até o PK, né? Então se a gente tem um alfabeto com K símbolos, cada símbolo tem uma determinada probabilidade, P1 a PK, e esse conjunto de probabilidades é esse P estilizado X. Então cada uma das probabilidades, né, a gente sabe, né, que a probabilidade é sempre algo maior ou igual que zero e que a soma tem que dar 1. Então, cada um dos PIs, né, a probabilidade da variável aleatória assumir determinado valor PI, né, então a probabilidade da variável aleatória ser igual ao determinado valor aí. E a gente pode chamar também só de Pzinho, assim, né, a distribuição. É a mesma coisa. Mesma coisa que aquele P de X. Então a soma, né, tem que dar 1. E a gente usa a notação, né, essa notação para falar que a determinada variável aleatória x tem uma distribuição p. Outra coisa que também já vou colocar aqui, né, que ao longo do curso vai aparecer, toda vez que aparecer log, a gente está falando log na base 2. Então isso é importante porque a gente vai convencionar, né, o usual é fazer a medida em bits. Então se a gente vai utilizar nossa unidade de referência como sendo bits, nós vamos usar o log na base 2. E para não precisar ficar escrevendo log 2 todas as vezes, a gente coloca só log, porque sempre 99% dos logs que vão aparecer vão ser log na base 2, então para simplificar, então a gente coloca só log. E já estamos aqui então convencionando que log aqui significa log na base 2. E se porventura aparecer um outro log, né, então a gente vai colocar qual que é a base. Então se aparecer um log na base 10, a gente põe lá log 10. Se aparecer um log na base E, a gente põe um log na base E, né, ou um ln. Né? Então é isso. Próxima aula a gente começa a falar, né, sobre a entropia.